Hoje tem vídeo especial. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje é o nosso vídeo especial para comemorar os 8.000 inscritos que a gente bateu na semana passada. Eu pedi para vocês lá no nosso grupo do Facebook para sugerirem temas de vídeo que vocês queriam ver aqui no canal que fossem diferente do core, né? Daquilo que a gente está acostumado a postar sempre. E o que vocês me pediram, como sempre, é para falar sobre videogame. Com base na sugestão de vocês, eu decidi trazer os games que mais me marcaram. E aí, como sempre, uma dor de cabeça danada para fazer um filtro gigante para esse vídeo não ficar com 10 horas de duração, porque eu jogo desde a época do Atari, então já dá pra imaginar o volume de coisa que eu joguei, né? Resumindo, o que eu fiz foi pegar os principais jogos que me marcaram e que tem alguma história por trás, e foi isso que eu trouxe pra vocês. E já que esse vídeo tá fugindo um pouco do core do canal, aproveito pra convidar você, que não faz parte do grupo ainda, se quiser fazer, pega o link aqui na descrição e entra lá, vai ser um prazer falar com você lá mais perto. Inclusive, eu recomendo sempre que você leia a descrição dos vídeos desse canal, porque quase sempre tem alguma informação útil sobre o vídeo, ou sobre grupo, ou sobre redes sociais, coisas interessantes sempre aparecem. O canal também tem uma página lá no Face, e atualmente está rolando toda segunda-feira um desafio de segunda. É uma brincadeira que eu faço para vocês indicarem filmes interessantes com base em algumas regrinhas. Quem quiser participar também, vai lá e curte a página. E por último, mas não menos importante, é que o nosso canal tem uma caixa postal. Vocês me pediram há alguns meses, eu fiz em janeiro desse ano uma caixa postal e já fiz inclusive um vídeo de recebido, no singular mesmo. Eu vou deixar o link aqui no card para quem quiser conferir. O número da caixa postal tá aqui na descrição e se você é das antigas e quiser me mandar uma cartinha, vai ser muito legal ler ela aqui em vídeo. De repente até arrumo uns assistentes de palco para jogar tudo pro alto e a gente pega. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre os games, já sabe, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber. E comenta aí, você já viu algum vídeo da nossa playlist especial de 1 a 10.000 inscritos? Que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal? Me conta também quais são os jogos que mais marcaram a sua infância, a sua vida e tudo mais que você quiser conversar comigo, beleza? Então agora vamos começar? Bom, esse vídeo não tem uma cronologia muito bem definida, tá? Eu fiz uma linha mais ou menos e o último jogo é realmente o último jogo mais impactante, mas de resto a ordem pode variar bastante. E como eu falei, a lógica que eu usei foi escolher games que tem alguma história comigo. E o primeiro que eu trago é um que me fez gostar de games de luta e era o mais disputado no boteco que eu jogava lá na minha infância, e é o Street Fighter 2. Antes dele a gente tinha vários jogos de luta, mas quando o Street Fighter 2 chegou o negócio vivia abarrotado de gente. Era bem difícil conseguir jogar sozinho sem ter que tirar contra com o pessoal mais velho, e foi em Street Fighter que eu passei a dar mais atenção aos comandos dos jogos, porque até então o que eu mais jogava era basicamente beat'em ups e as aventurinhas, e lá em casa era Atari, e não dá nem pra comparar, né? Em Street Fighter eu gostava do Ken, que era basicamente a minha inspiração de visual, inclusive eu tive aquele cabelo lindo de franja e rabinho atrás, e foi com ele também que eu criei a minha lógica própria para jogos. Eu sempre escolhia o personagem loiro ou a mulher. A escolha da mulher é porque eu sempre gostei de ver mulher descendo a lenha e porque a Chun-Li também era muito interessante nesse caso. E a escolha da Chun-Li acontecia por um motivo muito especial. O meu sonho de criança era passar do terceiro oponente para poder enfrentar o bônus do carro, e eu achava que se eu jogasse com a Chun-Li eu teria muito mais chance usando o chutinho dela. Demorou um pouco para isso acontecer, mas no final das contas acabou dando certo. E Street Fighter, inclusive, é um jogo que eu gosto tanto que tem até um vídeo quando ele fez aniversário, eu vou deixar aqui no card pra você conferir. O vídeo é bem antigo, mas eu gosto bastante dele. Street Fighter quase me fez pagar o mico. Eu consegui juntar a galerinha do prédio pra gente fazer um filme que nunca aconteceu. Mas o filme aconteceu depois com outro jogo que é um dos meus favoritos até hoje, e é o Fatal Fury. Pensa na pessoa que gostava de jogar com um personagem loiro e encontra um jogo que tem dois protagonistas loiros contra um vilão loiro. Amor à primeira vista, né? Mas apesar disso, o meu Fatal Fury preferido era o Fatal Fury 2 por conta da disposição dos personagens. Eu adorava aquela tela de escolha que ficava um do lado do outro e era diferente dos quadradinhos que a gente via em todo o resto. E o Fatal Fury 2, em comparação ao primeiro, era muito superior graficamente. As telas do Terry, do Andy e da Mai, por exemplo, eram muito legais. Elas tinham movimento, elas eram todas muito coloridas e muito bem trabalhadas. Isso Street Fighter apanhava feio na época da SNK. E o Terry acabou virando meu novo modelo de referência masculina. Fatal Fury, inclusive, foi o responsável por eu ter uma dificuldade na infância de escrever a palavra especial. Eu tinha certeza absoluta que especial era com S mudo e não com E. E aí foi duro entender que aquilo lá era em inglês. E aí em 2002, quando eu comprei a minha primeira câmera filmadora com fita ainda, eu juntei alguns amigos e comecei a fazer um filme do Fatal Fury. O que era, na verdade, uma adaptação
com poucas alterações, um pouquinho de modernização daquela animação japonesa que vinha na Ação Games. Vocês lembram? Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ir até o Guarujá só pra gravar numa locação que parecia a cena inicial do desenho. E eu também enchi um Fiat Uno com 11 pessoas e levei até um bairro lá da Zona Norte só pra gente gravar a cena inicial do Jeff contra o Gizzy. E toda essa papagaiada, ela era registrada num blog que eu tinha do IG, o Blig, chamava talfuronline.blig.com.br e não existe mais, tá? Esse Blig foi o responsável por me fazer encontrar muita gente legal e que era fã, inclusive uma cosplayer da Mai, que me fez pegar o carro da minha mãe e ir dirigindo até Campinas numa feira de anime. No final das contas, esse filme nunca foi concluído e as imagens estão bem guardadas numas fitas que eu tenho guardadas lá no meu quartinho. Ainda nos arcades tem um jogo que eu gosto muito e eu jogo até hoje e que é um pouquinho constrangedor, chama Gauss Panic. Ok que ele tem um gosto meio duvidoso pra hoje em dia, mas ele é muito divertido e a mecânica é muito legal. Você é um cursor e basicamente precisa desenhar a silhueta de várias mulheres. Você escolhe a modelo e precisa montar 3 imagens. A cada imagem que você consegue montar dessa ilustração, ela vai ficando com menos roupa. E no final da terceira montagem, ela parece uma modelo de verdade. A imagem é muito feia. A minha preferida na época e até hoje era a Yuki, que era uma cheerleader, mas não tem nenhum fetiche por essa categoria, tá? Entrando agora nos consoles, esse foi o jogo que me tirou da programação da TV regular e me sugou pra dentro. Foi Super Mario World. Ele, junto com o Super Nintendo, foram as coisas que mais me marcaram na infância. Eu joguei tanto, mas tanto esse jogo do Mario, que uma época eu não aguentava mais ver. Tanto que eu até troquei esse cartucho por Star Fox. Foi a maior burrada que eu consegui cometer na vida. Mas que depois eu também consegui corrigir quando eu comprei o Super Mario All Stars com Super Mario World no Super Nintendo. Tenho até hoje. Esse Mario é um dos jogos que eu mais terminei até hoje. E quando eu falo terminar, é concluir as 96 fases, fazer o Star Road completo, mudar tudo de cor, abrir tudo. Pra você ter uma ideia, esse é um jogo bem recorrente na minha vida e a última vez que eu terminei foi o ano passado, junto com outro jogo aqui da lista que é muito marcante, que é o Donkey Kong Country 2. O meu preferido dessa franquia. Eu não tive essa fita lá atrás. Eu tinha o primeiro Donkey Kong e depois a minha vizinha comprou um Super Nintendo pra filha dela e a filha dela achava o jogo muito difícil. Então ela propôs que eu abrisse algumas fases pra ela jogar e aí eu deixei o Mario e peguei o Donkey Kong. Só que eu fiquei 3 meses com essa fita. Então eu joguei Donkey Kong 2 até sangrar o dedo. Fora as várias vezes que eu já tinha alugado esse cartucho. Donkey Kong é uma série que eu acompanho até hoje, mas os que eu gosto mesmo são os antigos. A trilogia clássica, que inclusive eu comprei, fez 1 ano na semana passada e tem até lá no meu Instagram. E aí entre um console e outro, a minha ida aos fliperamas começou a diminuir cada vez mais. Mas sempre eu batia o ponto. À medida que a qualidade dos consoles caseiros ia subindo, eu não via mais muito sentido em jogar as mesmas coisas em casa e no fliperama pagando uma fortuna. Foi aí que começou a entrar na minha vida os jogos de dança. Meu preferido é, sem dúvida nenhuma, o Pump It Up, mas o Extra. Essa talvez seja a versão que eu mais joguei e eu curtia muito porque tem as minhas músicas preferidas, que são Run to You e We Are, fora os remixes que são bem legais. O PlayStation 2 chegou a receber uma versão do Pump It Up, mas eu não comprei porque não tinha alternativa e o original era caro demais por uma época que eu já não jogava muito videogame também. E a graça dos jogos de dança também já tinha passado um pouco quando eu descobri da existência dessa versão caseira, mas eu joguei muito, mas muito mesmo em casa, foi o Dance Dance Revolution. Esse clássico da Konami eu joguei muito no PlayStation 1 lá em casa. Eu estudava à tarde, eu acordava cedo, calçava a meia pra não estragar o tapete e de samba canção eu jogava 1, 2 horas, direto. Tudo lá no meu tapetinho na frente de uma TV de tubo. Chegava próximo da hora de escola, tomava banho, caminho da roça. E dessa franquia o primeiro game que eu conheci foi o terceiro, mas o meu preferido é o quarto, com certeza. Esse eu joguei na máquina algumas vezes no extinto Joypolis, que tinha num shopping próximo da minha casa. Pra você que conhece e tem uma referência da minha habilidade nesse jogo, eu joguei, né, o mais difícil que eu consigo chegar em DDR, eu consigo jogar Kick the Can na versão Maniac e no Pump It Up é Starion no Double. E se você não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar o link da gameplay das 2 músicas aqui na descrição. Voltando pros consoles, o meu primeiro RPG concluído e que me fez ter uma paixão insana por Nova York e querer conhecer todos os dias desse jogo lá na própria cidade. Foi Parasite Eve. Eu fiz os 6 dias da Aya Brea lá em Nova York quando eu fui e inclusive a minha gata, uma delas, chama Aya por conta dessa personagem. Eu não sou muito fã do segundo jogo, o terceiro eu só vi, mas eu tenho um carinho muito especial por essa franquia. Eu tenho inclusive uma Aya de imã de geladeira. Fora isso, fica também a marca de eu ter conseguido terminar esse RPG sem trapacear numa época que o Game Shark reinava. No Nintendo 64 tem uma porrada de game que eu gosto muito. Tem Mario Party, que eu joguei demais, o GoldenEye, Conker's Bad Fur Day, que eu adoro, o Castlevania Legacy of Darkness, né, que eu sempre
sempre falo que é o meu Castlevania preferido depois do Symphony of the Night. Mas o meu favorito de todos é, sem dúvida também, Zelda Ocarina of Time. Zelda é Zelda, né, gente? Não importa qual versão, qual console, enfim, vai ser sempre uma garantia de bom jogo, de qualidade de entretenimento, de uma história bem bacana. Só que no caso específico desse, não marcou só a mim, marcou a indústria. Ele, junto com o Mario, acabou estabelecendo algumas diretrizes de tudo que veio naquela geração. Ocarina of Time é com certeza um game muito vanguardista e que eu aluguei algumas vezes. Eu tenho o cartucho e tenho a versão do GameCube também. E fora toda essa qualidade, tinha uma coisa nerd muito legal que eu aposto que quem comprava a revista de games nessa época usava, que era a possibilidade de tocar Ocarina e fazer qualquer música. Então tinha, por exemplo, a trilha sonora dos Simpsons, a música do Titanic e por aí vai. Os nerd pira. No PlayStation 2, eu passei por uma época em que eu tava um pouco enjoado de videogame. Eu já não queria mais ficar enfurnado jogando. Os jogos ficaram muito longos, começaram a ficar muito complexos e eu gosto de coisas mais simples, que dê pra começar e terminar. Então foi nessa época em que eu dei uma afastada. Mas um amigo que trabalhava na locadora, em uma locadora no bairro, ele me apresentou um game que eu fiquei muito apaixonado, que foi Fatal Frame 2. Foi paixão à primeira vista por vários motivos. Primeiro porque eu gosto de uma tragédia, né? E a premissa desse jogo é incrível. É uma estrutura clássica de tragédia. E tragédia lembra muito spoiler. A gente sabe o que vai acontecer e a gente vai jogando só pra ver aquilo se concretizar, sabe? Tipo, Um Dia de Fúria, Fargo, enfim, essa linha. Fora isso, tem a temática japonesa e eu adoro tanto o cinema oriental quanto personagens japoneses. Eu sempre gostei muito. E Fatal Frame reunia tudo isso. Na verdade, o final podia ser bom ou ruim, mas só de ter essa possibilidade já era bem legal. E o Japão, né, gente? O Japão é muito amor, é meu sonho de consumo. Mesmo enjoado de jogar videogame, eventualmente, quando eu passava em algum shopping, eu sempre batia meu ponto lá no fliperama. E um dos jogos que eu jogava muito, e ainda jogo sempre que eu vou em algum shopping, é The House of the Dead, o primeiro e o terceiro. Outro que marcou também o começo da minha adolescência foi X-Men vs Street Fighter. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma padaria na porta da casa da minha mãe em que eu jogava, e lá tinha um plus. Cada vez que você conseguisse terminar o game com alguma dupla, você ganhava um card. Eu consegui ganhar esses aqui, dos X-Men, e tem alguns do Street Fighter aqui. Ó o bolinho. E a padaria faliu me devendo 100 cards. Joguei pouco, né? E pra que esse vídeo não fique longo demais, o último game que também é rítmico e eu jogava muito com muitos amigos. Sempre que eu fazia alguma reunião aqui em casa, eu obrigava todo mundo a jogar comigo e é o Just Dance. Órfão dos tapetes, quando eu vi o primeiro Just Dance eu já me apaixonei. Foi na época do Wii. E aí eu comecei a colecionar. Primeiro eu comecei com o primeiro, depois o segundo, enfim, eu fui comprando na cronologia mesmo. E aí, amigo bateu o ponto em casa, vai jogar comigo. Até cheguei a fazer o que eu chamei de uma turnê com uma amiga minha e o marido dela, que acabou não aguentando e dormindo no sofá. A gente dançou das 8 da noite até as 6 da manhã. E a gente fez todas as músicas do primeiro até o quarto Just Dance. E foi o Just Dance, inclusive, que me fez me aproximar e ficar amigo da caixa do banco, onde eu tinha conta lá em 2010, dentro da empresa. A gente conversou algumas vezes, a gente descobriu primeiro que a gente era vizinho. E aí depois eu tive um problema com um cartão de crédito meu e pedi pra ela, se ela me ajudasse, eu ia marcar uma pizza. Ela me ajudou, o cartão chegou muito rápido e eu falei, beleza, então vocês vão lá em casa comer uma pizza. Foi ela e a chefe dela, elas vieram até aqui e aí a gente começou a conversar sobre games e eu descobri que elas gostavam também. Então a gente começou a marcar algumas sessões aqui em casa, algumas sessões na casa dela, que morava 2 prédios pra cima do meu, e na casa da chefe dela, que tinha um Xbox, e foi lá que eu conheci o Dance Central. E juntar esse povo era 100% de risada e sol raiando. Bom, e com isso eu encerro a minha lista de games mais marcantes pra mim. E sim, eu deixei muito jogo inesquecível e imperdível de fora e deu até um apertinho no coração. Por exemplo, Juju, Final Fight, Mega Man X e mais uma porrada de jogo legal. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se a reação for muito interessante com relação a esse vídeo, a gente pode pensar em uma parte 2 e eu comentar um pouquinho mais. O que vocês acham? Mas enquanto isso não acontece, você pode conferir o meu vídeo onde eu apresento os consoles, que foi um outro especial que tá aqui no card, pra ir esquentando aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra eu saber, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra não perder nada do que vem por aí, e aproveita pra comentar aí quais foram os jogos que mais marcaram a sua infância, que eu quero muito saber, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!